é um tema extremamente recorrente, que é o licitante que aguarda 60 ou até mais de 90 dias para cobrar a administração pública. E esse é um erro aqui que quase não aparece em curso, eu não vejo ninguém falando sobre esse tema e que aparece o tempo todo no jurídico com licitação. E aí eu queria que vocês discorressem a respeito. Por que o licitante não deve esperar e por que ele espera tanto tempo para cobrar a administração pública? Bom, vamos lá. Eu vejo hoje que o licitante ele faz um link com o que fala a lei que pode suspender a execução do contrato a partir de 60 dias. Então, ele espera esse prazo para, depois disso, iniciar o processo de cobrança. Linkado a isso, eu vejo também uma questão de uma cobrança que a empresa ela realiza com o órgão público de uma forma que não é tão eficiente, no sentido de realizar cobranças através de telefone, de WhatsApp, de e-mail. Então, isso não traz uma eficiência na cobrança. E a empresa ela tem que estar sempre atenta ao que está previsto no edital. Quando que é o prazo de pagamento? 30 dias? Perfeito. No 31º eu já vou iniciar a cobrança. Eu já tenho que pagar ontem. O que aconteceu com o meu pagamento? Então, já inicia daí o mecanismo. Só que você tem que também realizar a cobrança de uma forma estruturada. Até você tem um artigo que fala sobre isso, muito bem escrito, inclusive. Então, faça uma cobrança administrativa, relate as cláusulas editalícias, inicie daí o processo de cobrança, porque o quanto antes você cobrar, mais chance você tem de receber. Então, eu vejo que essa seria... Eu acho que esse é um ponto importante, acho que a gente vai explorar bastante, né? A forma de se cobrar a administração, que é sempre uma problemática. Mas na sua visão, então, Auri, geralmente o licitante, ele não cobra a administração pública no momento que deveria cobrar. Primeiro porque ele entende que só pode cobrar depois que passar o prazo que a legislação autoriza que haja suspensão do contrato, é isso? Exatamente. Ou um outro ponto não tenho dinheiro agora. Aí, então, mais para frente eu cobro e isso vai postergando, e depois chega um dado momento que as empresas estão com o valor em aberto há 2 anos e que agora é retomar essa cobrança. Você tem a mesma percepção, doutor? Sim, eu penso o seguinte, tem um ditado que diz assim, quando você tem filhos gêmeos, né, se dá de mamar para aquele que está chorando, não é verdade? E aquele contratado que ele é insistente, com certeza ele pode encabeçar a fila. Agora, qual que é o grande problema? Será que aquele atraso de pagamento decorre de uma situação... de um problema financeiro generalizado? Então, eu fico pensando num passo atrás. Eu tenho que identificar quais são aquelas administrações que pagam não com um atraso dentro dos 30 dias ali, porque tem administrações que sabem que se você participar, ganhar e executar, você vai ter um problema ali significativo para você receber. Tem que cobrar. Agora, qual que é a grande questão? Durante esses 60 dias, né, que a lei hoje coloca, você é obrigado a fazer novas entregas caso a administração pública venha solicitar. E isso pode ser também um outro problema. Agora, tem um outro dado que ele é bem interessante. Esse atraso de pagamento, ele decorre de qual razão? Da falta de medição, porque muitas das vezes eu entrego um determinado objeto e aquele objeto ele não foi recebido pela administração pública. Então, enquanto aquele objeto ele não foi recebido, né, que a lei de contabilidade pública coloca, né, que é a tal da liquidação da despesa, não há que falar que a administração pública ela está inadimplente. Então, não é o fato que eu entreguei esse copo hoje que eu vou ter que receber daqui 30 dias. Para que eu venha receber esse copo daqui 30 dias, hoje a administração pública tem que fazer uma liquidação, que é a tal da medição, né? Não, fui lá, de fato, eu recebo, eu assino essa nota, eu certifico que esse objeto foi entregue, que esse objeto atende às particularidades da licitação. A partir disso, muitas das vezes, 30 dias eu recebo. Agora, qual que é o ponto que acontece?
como a administração pública não tem recurso para pagar e ela não quer se tornar inadimplente, ela segura a medição. Ou seja, ela não certifica aquele objeto. Isso acontece muito em obra, né? A obra. Então, necessariamente, eu tenho que analisar qual que é essa circunstância, qual que é essa particularidade do meu processo de pagamento. Às vezes você não tem que cobrar o pagamento, você tem que cobrar a medição. Pô, você tem que medir aí para que eu possa, você confirmando o que eu executei, eu emitir a nota fiscal. Então, Ou seja, tem uma ciência aí. Primeiro Sim. é entender como que funciona a metodologia da administração pública para dar o objeto como aceite, que é só a partir daí que começa a contar o prazo. Perfeito. E tendo essa dinâmica, chegou o prazo de pagamento, não pagou, iniciar imediatamente a cobrança da administração pública. Sim. É perfeito. Isso, Todos de exatamente. acordo. Perfeito. Então agora, eu quero quero voltar, na verdade, no que você nos trouxe aqui. Porque se eu identifiquei que meu produto ou meu serviço já foi, de fato, ali aceito pela administração pública, correu o prazo e eu tenho efetivamente meu direito ao pagamento conforme estabeleceu as regras do edital. Qual que é o primeiro passo que o licitante tem que dar para iniciar a cobrança à administração pública? E o que vocês percebem que acontece no dia a dia que é um baita equívoco? Que ele não dá esse primeiro passo e vai por um caminho totalmente errado que faz com que ele se atrapalhe. Bom, eu entendo que... A gente até volta um pouquinho na minha fala, eu já até falei um pouquinho sobre isso agora há pouco, e eu entendo que entender o momento, assim como o professor mencionou, é fundamental. Então, o primeiro passo seria talvez uma ligação, que nesse caso não é uma cobrança, é entender o que aconteceu com o seu pagamento. Então, ligar no órgão. Foi talvez uma nota fiscal que foi emitida errada? Teve um desencontro de informação? O que aconteceu com o pagamento? Agora, se você percebe que existe uma inércia por parte do órgão, ele não te atende, ele te enrola, ele fala que vai pagar, mas não paga, e você constata que há talvez uma má-fé, aí é o caso de você realizar o protocolo de uma cobrança. E esse protocolo é importante que você faça por meio de uma carta de cobrança, e a indicação é que faça protocolo físico. Ou você vai até a localidade para realizar o protocolo, se estiver longe, encaminha através de um correspondente ou através de correio, ou até mesmo no próprio site. Tem muitos órgãos públicos que já tem um site que tem possibilidade de você realizar protocolos online. Aqui então, em São Paulo, por exemplo, tem um e-protocolo, né? Exatamente. Então, faça um protocolo que não pode realizar o equívoco de você realizar cobranças por ligação. Isso funciona de empresa privada para privada. Privada para público não funciona. Isso que eu ia até perguntar. O que vocês veem como um erro mais recorrente de quem faz essa cobrança? A cobrança de uma forma que não deveria ser feita. Você tratar o privado como se fosse... Tratar o público como se fosse o privado. Protestar, por exemplo. Vai protestar a prefeitura. Qual que é a consequência prática? Não tem consequência. Então, primeiro, olhar crítico que o licitante tem que ter. A gente já trouxe aqui, que é ver se o prazo está de acordo, se ele não está comendo bola ali quanto à metodologia de recebimento. E segundo, como que eu vou me posicionar para fazer essa cobrança? Porque se eu cobrar como eu cobro a iniciativa privada, eu tendo a ter o meu pagamento ali só protelado. E uma afirmação que eu ouvia muito, não sei se vocês ainda ouvem isso ali no dia a dia, que é, eu tenho 90 dias para pagar, eu tenho 60 dias para pagar, a lei me faculta isso. Não, negativo, né? A lei faculta que pode fazer a suspensão, é diferente. Eu acho que a administração pública já falou tanto isso que se tornou uma verdade no meio dos licitantes. Que eles já aceitam e talvez por isso que eles já não iniciam a cobrança de imediato, né? Mas, enfim, não comprem essa ideia, porque é aquilo que a Áurea nos trouxe, ele está confundindo o prazo que você tem para suspender a execução do contrato com a data do efetivo pagamento. E agora, iniciei a cobrança, o que o cara deve bater ali que vai doer na administração pública? Pode falar? Eu falei que a gente ia entregar os bastidores aqui. Bom, é a nossa estratégia. Na sua notificação, você perde a ordem cronológica de pagamentos. Isso, como a doutora falou, caso
a minha despesa já foi liquidada, né? Então, por exemplo, eu fui lá e entreguei o copo, esse copo aqui ele atende ao objeto da licitação, ocorreu a liquidação da despesa. Ocorrendo a liquidação da despesa, isso a gente está falando lá da Lei 4.320 de 64, Lei de Contabilidade Pública, se eu não me engano, artigo 72. Liquidada a despesa, essa despesa ela vai para uma ordem cronológica. Ou seja, a administração pública ela tem uma ordem ali para fazer o pagamento e hoje essa ordem cronológica ela foi subdividida. Eu posso ter algumas ordens cronológicas, né? Acho que, se não me engano, de fornecimento, obras e serviços. Não tenho só mais uma ordem cronológica única. Eu tenho, se não me engano, agora 3 ordens cronológicas. Eu vou confirmar essa informação. E a partir daí, a administração ela tem que pagar certinho de acordo com aquela ordem cronológica. Então, se a minha despesa foi liquidada e ela está na ordem cronológica, eu sou obrigado a saber qual que é a minha posição nessa ordem. E a partir daí, eu vou controlando por meio lá do portal da transparência se a administração está pagando, quem ela está pagando, para eu ter uma perspectiva de quando eu vou receber. E o que a gente percebe também é que, geralmente, o órgão público que não paga, que atrasa, ele sempre está com a ordem cronológica toda bagunçada. Ele vai fazer de tudo para não abrir isso para você. Então, no momento que você entra com um pedido e bate aonde mais dói, você não vai protestar, você não vai fazer um e-mail bonitinho pedindo cobrança, você vai fazer uma cobrança efetiva com argumentação jurídica, perfeito, que é demonstrando que você tem direito ao pagamento dentro da ordem cronológica e exigir que a administração faça aquilo que a legislação determina. Essa, no meu ponto de vista, é a cobrança mais efetiva e o primeiro passo que qualquer licitante tem que dar diante da inadimplência. Tem uma outra questão também, se a gente vai lá no artigo 337H, é crime você pagar fatura com preterição de ordem cronológica de pagamento. Então, se vocês identificarem, no caso concreto, que uma pessoa que estava abaixo da sua classificação ali na ordem cronológica recebeu, inquérito policial, tem um crime ali. Aí a administração vai ter que justificar a razão dela ter rompido a ordem de pagamento. Essa é a forma correta de você cobrar a administração pública. Ah, mas o recurso é de convênio. Aí é um outro problema, foi colocado aqui. Né? Quando a gente está falando em obra, aquela medição ela é aprovada na Caixa, por isso que muitas das vezes demora para a medição de obra com recurso decorrente de convênio a medição ser aprovada, mas a medição sendo aprovada, o dinheiro é liberado. Então, muitas das vezes, obras, o pagamento demora por conta da Caixa. Ah, existe alguma alternativa? Existe. É você substituir no contrato administrativo, por meio de apostila, a dotação orçamentária. Só que muitas das vezes as administrações elas não querem. Se eu tenho algo que é decorrente de recurso de convênio, eu não vou mudar a dotação para pagar a empresa sob pena de eu prejudicar algo que eu vou executar com recurso próprio. Mas eu já vi situações no passado onde a administração alterou a dotação orçamentária. Então tem que estar muito atento ali às regras do edital. Sim. E agir de forma estratégica para não ficar nessa demasia lacuna em receber da administração pública, exato, que muitas vezes é o que sufoca o Sim. empresário lá do outro lado, o licitante lá do outro lado. Tem uma pergunta interessante aqui. A ordem cronológica em relação à fonte de recurso, não. A nova lei, Felipe, a nova lei, lá no artigo 141, ela subdivide as categorias, né? Então, eu tenho uma categoria de ordem cronológica, fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e obras. Então, independentemente da forma de pagamento ou da origem do recurso, a lista ela vai ser estruturada, elaborada à luz do objeto que passou pelo crivo da licitação, tá? Depois vocês deem uma lida. Deixa eu colocar esse 141 aqui no chat. Estou vendo aqui outras interações também. Com a cobrança formalizada pelo contratado, o contratante pode vir a ser boicotado de alguma forma? Não deveria, mas eu não tenho como afirmar que ninguém vai te boicotar aí por fazer algo que a administração pública não gosta. Por isso que, dentro das nossas estratégias, a gente sempre tenta ser o mais coerente possível, analisar os riscos, se eu estou disposto a me dispor com aquela administração ou não, que você vai bater de frente com ela e, obviamente, do outro lado tem um ser humano que pode se sentir incomodado e Sim. criar uma situação em que não seja tão legal. Então esteja preparado
para não ter teto de vidro nessa relação, né? Que senão Não deveria acontecer, né? Mas a gente sabe que na prática... É o mundo como é mundo, né? Pode acontecer. A empresa fica no risco. Ou ela cobra, ou ela pode correr o risco, talvez, de um boicote. A melhor forma é tentar fazer a cobrança de uma forma política. Talvez não ser tão agressivo, né, em cima da cobrança, porque você tem que manter a sustentabilidade do seu relacionamento. Então, talvez a forma política de você realizar essa cobrança pode mudar o efeito dela. É o que nós fazemos aqui, inclusive. O política que a Auri está tentando trazer aqui é você morder e assoprar. Exato. Você exige a ordem cronológica, mas com palavras ali que demonstrem que você está preocupado com o seu pagamento, só para a administração pública tomar um sustinho e ver que você não é bobo, Exato. Que você conhece as regras e Perfeito. Que se precisar, você provavelmente vai se valer das regras legais para ter o seu recebimento, né? Perfeito, isso mesmo. Tem um outro questionamento aqui que eu acho que é bem importante também, que é quando a prefeitura ela deve os anos anteriores, 2023 e 2024, e no final ela cancela todos os empenhos e em 2025 o prefeito não quer nem saber daquelas dívidas do passado. É um problema realmente isso, né? Como que vocês enxergam isso? Bom, vamos lá. Quando a administração pública ela tem dívidas que vêm de outros exercícios anteriores, essas dívidas, elas categoricamente, elas estão classificadas como restos a pagar. Se eu iniciei a execução daquele objeto, essa dívida da empresa que executou esse objeto vai ser classificada como restos a pagar processados e caso a empresa ela não executou, restos a pagar não processados. O valor dessa dotação, esse recurso público, né, com empenho até 31 de janeiro, no exercício financeiro subsequente, ele passa a integrar esses restos a pagar. Então, eu tenho 2 tipos de restos a pagar, que segue o orçamento, e todos os anos virou o exercício, a pessoa executou o objeto e não recebeu, vai para o processado e se a pessoa só assinou o contrato, vai para não processado. Então, a gente tem um negócio que se chama, um orçamento paralelo, os restos a pagar. Agora, para o licitante, o que é mais importante é ele ter um empenho. Porque se ele tem um empenho, então assim, o contrato administrativo não serve de nada. A parte mais importante no processo de contratação pública é o empenho, porque é o empenho que garante que ele acesse os recursos lá do restos a pagar. Eu tenho um empenho na mão, o que acontece? Se eu iniciando a execução no exercício financeiro seguinte ou concluindo no exercício financeiro seguinte, esse empenho é que garante que eu vá acessar os recursos dos restos a pagar. O que acontece? Isso aconteceu em São Paulo com a Marta Suplicy, e isso aconteceu também, acho que no governo do Celso Pitta. Quando assumiu o novo prefeito, foi editado um decreto que cancelou todos os empenhos. Então, com o cancelamento dos empenhos, o que aconteceu? O documento contábil que fazia com que a administração pública se obrigasse a pagar, ele acabou por não existir. E se vocês resgatarem no passado, eu falo com bastante propriedade que eu participei disso na época, no governo da Marta. A Marta correu bastante ano eleitoral para vencer a eleição, ela perdeu a eleição, quem venceu foi o Serra, e ela nos últimos dias do seu exercício financeiro, ela cancelou esses empenhos. O que aconteceu em efetivo? Primeira semana de janeiro, todos os fornecedores do município de São Paulo fizeram fila no Viaduto do Chá com uma pasta com a prova que eles tinham executado o seu serviço. E todos, ao longo dos 4 anos do governo do Serra, eles passaram a receber por meio de indenização. Aí teve leilão de dívidas e tal. Então, esse é um problema. Isso repercute lá nas contas do prefeito, porque isso viola a lei de responsabilidade fiscal. Faz muito tempo que os prefeitos eles não fazem isso, porque isso é muito ruim e demonstra a falta de seriedade daquele município, mas é algo que pode acontecer. Então, esses pagamentos que estão em restos a pagar, em resumo, eles podem ter o seu pagamento não concretizado se o empenho vier a ser cancelado.
E aí seria interessante quem está assistindo a gente colocar aqui no chat se isso já aconteceu em algum município e tal, porque faz muito tempo que eu não vejo. Tá? Mas isso acontece. Ou seja, respondi? Respondeu. Ou seja, mais do que nunca é importante fazer a cobrança no tempo correto para não correr o risco de entrar nos restos a pagar, porque a dificuldade em receber vai só aumentando, né? Sim. Então, o licitante tem que estar atento a tudo isso. Então, não espere para fazer a cobrança. E quando for fazer a cobrança, faça a cobrança do jeito certo. Não é tratando a administração pública como iniciativa privada e agindo de forma estratégica com os elementos que hoje existem. Só para responder a última pergunta e a gente avançar aqui para o próximo item, perguntaram aqui, caso o órgão negue enviar a ordem cronológica de pagamentos, qual recurso jurídico posso usar? Em regra, se a gente está pedindo um documento, o que você colocou aqui, J Brasil, se você quer só ordem cronológica, eu não vejo como mandado de segurança, eu veria como habeas data. Não, mandado de segurança, geralmente. Mandado de segurança. Para questionar a ordem de cronológica? Só a ordem cronológica, não a cobrança. Se ele não apresentou administrativamente o pedido da ordem cronológica, o MS, 2 páginas. Então o doutor entende que seria um mandado de segurança mesmo, tá? Que é a sua sugestão.